Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos falar um pouco hoje sobre as ciências humanas e sociais. Dentro desse conceito, vamos falar de cultura e identidade, né? Então vamos trabalhar essa semana dentro dessa proposta, né? Então a aula será de filosofia e sociologia, a gente vai englobar os dois assuntos, né? As duas disciplinas juntas, por fazer parte das ciências humanas. Então desde já quero dar boas-vindas a vocês, né? Que a nossa aula seja aula de muito proveito, seja de muito aprendizado para cada um de nós, tá bom? Então vamos iniciar com essa frase de Seneca. Pode-se conhecer o espírito de qualquer pessoa, se observar bem como ela se comporta ao elogiar e receber elogios, né? O que é que essa frase de Seneca quer dizer, né? Quer dizer que se você quiser conhecer uma pessoa, quiser entender uma pessoa, basta observar o comportamento de cada uma, né? Então, dentro da sociologia, dentro da sociedade, é muito importante a gente procurar observar o indivíduo, procurar observar como o ser se comporta diante das questões e diante das necessidades de cada dia, né? O objetivo principal desse encontro, o objetivo principal desta aula é transmitir a importância da cultura e a diversidade cultural na transformação e compreensão da sociedade. A gente vive uma sociedade complexa e de uma diversidade cultural imensa, né? Então, é dentro dessa importância, é dentro dessa ideia cultural que nós iremos tentar entender a nossa proposta, né? Fazer uma compreensão, que sociedade é essa, né? Qual é a minha identidade como ser? Qual é a minha identidade como pessoa, né? Então, vamos tentar entender a partir da concepção cultural, filosófica e sociológica da sociedade, tá bom? Compreender que a cultura não é algo estático, é imutável, né? Então, a gente precisa compreender que a cultura está sempre em movimento, está sempre em transformação, não é algo parado, não é algo estático, imutável, está sempre mudando, né? Como uma esfera que paira sobre os indivíduos, mas algo vivido nas relações sociais. E para compreender, é preciso a gente entender essas relações sociais, né? Qual é a relação que eu tenho com o outro, né? Qual é a minha relação com esse outro, né? E dentro dessa perspectiva, né, tirando do tema geral, nós vamos falar um pouco especificamente sobre a indústria cultural e as práticas sociais dentro dessa cultura, né? Quais são as práticas culturais dentro dessa sociedade? Então, nós iremos falar a partir dessa premissa, tá bom? Então, compreendendo um pouco mais, compreendendo o assunto mais profundamente, né? O que seria essa indústria cultural nos dias de hoje, né? Então, nos dias de hoje, as culturas são influenciadas tanto pelos costumes locais, como por dinâmicas que, em certa medida, tendem a informatizar expressões culturais pelo mundo, né? Ou seja, as culturas elas são influenciadas, né? Tanto na cultura local, tanto dentro é, 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 da nossa premissa, da nossa, como é que eu vou dizer, nosso convívio local, como também em outras medidas, em outras instâncias, que a gente vai ver um pouco mais adiante, né? Quais são os hábitos culturais? Na atualidade, são influenciados por modismo, imposições e estímulos de consumo, né? Então, às vezes você vive um momento, por exemplo, que a gente acha que não ou pensa, né? Por exemplo, eu quero uma roupa, né? Então, eu vou comprar uma roupa, sou influenciado por quê? Porque está atual naquele momento. Então, na atualidade, os hábitos culturais também são influenciados, né? São imposições e estímulos de consumo, né? Você compra sem falar na indústria cultural, por exemplo, da tecnologia, né? A gente compra um aparelho telefônico agora
Hoje, daqui a pouco a gente já quer trocar por outro, porque nós somos estimulados o tempo todo a consumir, né? Então, a indústria é um produto, né? Essa indústria cultural, ela produz, está produzindo a cada instante, a cada momento, e é dentro dessa premissa que a gente precisa entender como nós vivemos, quais são os nossos hábitos na nossa sociedade, no nosso dia a dia. O consumo, ele é proporcionado por um sistema de flexibilidade de produções e de ampla circulação de mercadoria, ou seja, o consumo ele é sempre ele é proporcionado por uma flexibilidade, ou seja, está sempre em movimento. Você compra um produto hoje, amanhã já você vai comprar outro, e assim há essa ampla circulação de mercadoria. O produto hoje, a indústria produz hoje só para o consumo, né? Não se produz para durar a vida toda. Não, se produz para ser consumido o tempo todo. E dentro dessa ideia, a gente pode procurar um pouquinho saber a distinção social dentro disso daí. E para a gente entender a associação, essa distinção social, a gente vai recorrer ao francês Pierre Bourdieu, né? Ele vai dizer o seguinte: a posição econômica não necessariamente te garante a distinção social em nossos tempos, uma vez que o gosto está associado à classe econômica como forma de identificar grupos sociais, né? Então, o que Pierre Bourdieu vai dizer? A posição econômica não necessariamente garante uma distinção social. Não é a minha posição social, não é a minha posição econômica que vai distinguir, vai fazer essa distinção social. Em tempos que o gosto está associado à classe econômica. Às vezes você tem vontade de ter algo, mas suas condições econômicas não lhe favorecem. Você não tem como fazer isso. Então, o gosto, o querer, está sempre associado, né, a essa classe econômica como forma de identificar grupos sociais. Então, por exemplo, às vezes você está no meio os seus colegas, todos têm iPhone, né? Por exemplo, todos têm iPhone. E aí eu não tenho um iPhone. Então eu vou me sentir distinto, eu vou me sentir alheio, à margem, vou me sentir fora desse grupo social. Eu não vou me identificar com esse grupo. Por quê? Porque a minha classe econômica não me favorece, né? Então, é a classe econômica que associa esses grupos sociais. É, é a partir desse conceito que a gente vai entendendo a nossa realidade, né? Aqui eu trazendo alguns exemplos, né? Às vezes a pessoa sonha com tecnologia, né? Que está mostrando essa foto. Quantas vezes a gente tem um produto, vai trocando por outro, tem um notebook, mas daqui a pouco aquele notebook já não presta mais, já não me satisfaz. Então eu vou procurar outro, tem um telefone de um tipo, eu vou procurar outro. Então, a indústria cultural, as indústrias, procura, através desses mecanismos, ver essas ideias, né? Então veja outro exemplo aqui, né? Como foi passando, né? Você, jornal, gibi, revista, rádio, televisão, smartphone, né? E aí as pessoas, ó, aqui mostram que a família, em vez de estar trabalhando, eles param para assistir, né? Eles param, eles querem assistir. E aí, não importa a condição de miséria que eu tenha, o importante é eu ter uma TV. Então, essa indústria, minha indústria aqui de massa, a gente já está partindo para a indústria de massa, está manipulando, né? Uma forma de manipular a manipular o outro, né? Nos manipular nesse sentido. Então, uma introdução para a gente entender essa ideia, para a gente entender essa questão cultural, diz o seguinte: não há sociedade sem cultura, tampouco cultura sem sociedade, do mesmo modo que não há uma cultura sem identidade. Então, é preciso que eu e vocês identifiquem qual é a minha identidade cultural, né? Não há uma sociedade sem cultura, tampouco cultura sem sociedade. Então, uma está interlaçada à outra, uma precisa da outra para que aconteça, né? E dentro desse conceito,
que seria cultura, né? Cultura é um conjunto de crenças, costumes, atividade de um grupo. Então, a gente vive hoje a cultura da informação, né? A gente vive hoje a cultura da tecnologia, né? Então, o grupo social hoje está voltado para essa questão tecnológica, né? Aspectos intangíveis, as crenças, as ideias e os valores que formam o conteúdo da cultura. Aspectos tangíveis, os objetos, os símbolos ou a tecnologia que representa esse conteúdo, né? Então, aí dividido essa forma cultural de duas formas, os aspectos intingíveis e os tangíveis. São duas formas de entender, né? E aí, qual seria essa origem cultural, né? Qual seria a nossa origem? Qual seria? A cultura de uma sociedade compreende tanto aspectos intangíveis, que seria essa cultura material, as crenças, as ideias e os valores que formam o conteúdo da cultura, como também os aspectos tangíveis, que seria essa cultura material, os objetos, os símbolos ou a tecnologia que representa esse conteúdo. Então, aqui está diferenciando essas duas formas de entender a cultura. Então, a cultura ela deve ser compreendida como algo inerente aos seres humanos. Não há cultura fora do humano. Ou seja, a gente não pode dizer, por exemplo, que os animais são cultural. Não. Porque não existe cultura sem seres humanos, né? E aí a gente pode destacar o seguinte, dentro desse conceito cultural, né? Para a gente entender essa realidade. Dentro dessa ideia a gente pode entender o seguinte, que não há cultura fora dos humanos. Então, só existe cultura porque existe povo, existe gente, existe uma sociedade, né? O que eu quero que vocês entendam com isso é o seguinte, diante de tantas coisas, a gente não vai dizer aqui, ou melhor, não existe uma cultura melhor ou pior que a outra. Existem culturas diferentes. O Brasil é um país multicultural, né? Muitas culturas, né? Aí a gente pode estar pensando numa cultura voltada para a questão agrícola, a gente pode pensar numa cultura voltada para a questão agrícola, já falei, na questão econômica, a gente pode pensar numa cultura voltada para a questão indígena, a gente pode pensar numa cultura voltada para a questão ou para as questões sociais, a gente pode pensar na origem dessa cultura, voltando o nosso pensamento, a nossa proposta, pensando a partir de conceitos, né? A partir de ideias, ou melhor, e também a partir de problemas da nossa sociedade. Então, que cultura é a minha? Né? Qual é a minha cultura? Qual é a cultura da minha sociedade? Qual é a cultura da minha cidade, do meu povoado, da minha região? Né? Então, qual é a cultura? Qual cultura eu faço parte? Então, eu preciso, aqui voltar um pouquinho, eu preciso entender a minha identidade como ser. Né? Qual é a minha identidade? Quando a gente fala em identidade, aqui a gente não está falando em identidade no sentido de documento. E ao mesmo tempo se reporta a isso. O que seria identidade? Identidade é um documento oficial que vai identificar que você é você. Então, qual é a minha identidade cultural que vai me dizer que eu sou daquela região, daquela comunidade? Qual é a minha identidade cultural? Tá bom? E aí, como a gente viu logo nas abordagens anteriores, nos slides anteriores, a cultura ela também vai se mundializando, ela vai perpassando o mundo. A produção de bens de consumo se tornou flexível, como um acontecimento histórico no qual as formações nacionais rompem com a realidade local ou com as realidades locais e as tradições regionais. Né? O que seria isso? Vamos tentar entender aqui. A produção de bens de consumo se tornou flexível, como um acontecimento histórico no qual as formações nacionais rompem com as realidades locais e as tradições regionais. O que seria isso, né? Ela é flexível, ela está mudando. Não existe aquela coisa ali, pronto, a gente está sempre mudando, está sempre
buscando algo diferente, né? Valores e normas na formação da identidade cultural. Os valores sociais são ideias abstratas, define o que deve ser considerado verdadeiro e correto em uma cultura, né? Então, dentro da ideia cultural, é preciso a gente também entender quais são os meus valores na sociedade, né? Quais são os valores daquela sociedade. Define que devem ser considerados verdadeiro e correto uma cultura. Eles buscam conferir sentido e direcionar as práticas sociais, né? Então, a parte dos valores, a parte dos valores sociais é que vai direcionar as práticas sociais, as práticas que eu tenho que fazer, né? As normas sociais promovem uma incorporação dos valores, ou seja, eu tenho as minhas normas e eu vou me adequar aos valores daquela sociedade, daquela comunidade, né? Então, há uma incorporação, há uma junção, tá bom? Então, as normas sociais promovem a incorporação dos valores e da cultura através das regras de comportamento. Eu preciso me comportar como um ser social, né? Eu preciso entender esse ser, né? Então, algumas definições, né? Identidade cultural. A identidade cultural é um conjunto vivo de relações sociais e patrimônios simbólicos, historicamente compartilhados, que estabelece a comunhão de determinados valores entre os membros da sociedade, ou de uma sociedade, né? As origens da cultura. A cultura de uma sociedade compreende tantos aspectos, que isso a gente viu no slide passado, né? Tanto nos aspectos inatingíveis, cultura material, as crenças, as ideias, os valores que formam o conteúdo da cultura, né? Então, o que vai formar essa cultura são esses aspectos, as crenças, as ideias, os valores. Então, eu tenho algumas ideias, eu tenho valores que formam o conteúdo da cultura, como também os aspectos tangíveis, os objetos, os símbolos ou a tecnologia que representa esse conteúdo. Então, cultura é isso, né? Cultura deve ser compreendida como algo inerente, ou seja, algo que não pode desligar do ser humano. Não existe cultura sem o ser humano. Então, é o ser humano que faz a cultura, que produz a cultura. Então, tudo que nós vamos produzindo vai se tornando cultural. Por exemplo, se você mora numa região que faz uma festa, só para que vocês entendam, e essa festa ela começa a ter todos os anos, então vai se tornar uma festa cultural. Então, tá, no tal, todo mês de julho, vamos dizer, tem, sei lá, o Festival do Feijão, né? Então, a gente produz aquela cultura, né? A questão das roupas, eu já falei. Então, são definições de cultura, ela está em todo canto, né? Aqui está o mundo, né? Então, só uma ilustração para a gente ver que ela está em todos os locais, em todos os cantos, né? E aí, para a gente encerrar a nossa conversa, eu trago essas frases da cultura, né? Iniciou a cultura oral desde da antiguidade, quando as pessoas transmitiam de pai para filho, geração para geração, só através da fala. Depois veio a cultura escrita, né? E tudo que se falava começou a se colocar no papel, começou a registrar aquilo dali. Depois vem a cultura impressa, né? A gente viu muito isso daí. Seria essa cultura impressa? Através de jornais, aqueles jornais impressos, cultura de massa, né? E aí está dentro desse conceito de indústria cultural, que seria o que? Televisão, jornais, mídias, né? E aí dentro desse conceito a gente já está na cultura das mídias. Hoje, isso que a gente está fazendo aqui, através das mídias sociais, a gente pode conversar com vocês, a gente pode falar com vocês. Isso é uma questão cultural. A gente está vivendo agora a cultura das mídias, a cultura da tecnologia. Hoje em dia, se você pegar uma criança, por exemplo, ela já nasce praticamente sabendo usar o smartphone, usar um telefone. Por quê? Porque a gente vive isso, né? Então, é o momento da cultura das mídias sociais.
da cultura das mídias, né? Então é dentro desse conceito que a gente fala para vocês, né? Então eu quero encerrar essa conversa com vocês. Esse assunto aí, esse material, vocês encontram no livro, vou pegar aqui para dizer a vocês, está no livro de vocês na página 190 até a 196, tá bom? De Sociologia, e no livro de Filosofia, da página 274 até a 276, tá bom? Então, vou postar para vocês uma atividade, né? Serão apenas 4 questões, 2 com relação à questão da sociologia e 2 com relação à filosofia. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato pelo WhatsApp ou lá na plataforma. Entre em contato, converse, que a gente está aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Então, tchau para vocês e até a próxima.